Graças ao nosso bom Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, faremos a leitura dos versos 14 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, que em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém. Até aqui, amados. Queridos, nós estamos estudando sobre as alianças divinas. Ontem nós fizemos um casamento, com a graça de Deus, na realidade, tanto no casamento religioso com efeito civil, do Rubens e da Kelly, foi uma bênção, Deus abençoe a vida desses amados irmãos, esse novo casal, essa nova família. Mas essa aliança estabelecida por Deus, ela é maior, é mais ampla, ela abrange não apenas um casal, aqui no início sim, mas esse casal representando toda a humanidade. E nós temos falado sobre essas alianças, e eu creio que a partir de hoje nós vamos conseguir clarear um pouquinho mais esse entendimento desse processo de cada aliança. Deus na eternidade fez uma aliança eterna, Pai, Filho e Espírito Santo. Na criação, Deus fez uma aliança com Adão, mas Adão vai quebrar essa aliança, ele e a sua companheira Eva. Depois nós vamos ver agora essa nova aliança, essa aliança da redenção, porque o homem pecou e agora nós vamos ver Deus agindo de forma redentiva aqui com Adão. O termo redenção, falando redenção, ele de fato ele é usado aqui de forma antecipada, porque ele não vai aparecer nesse texto, ele só vai aparecer mais tardiamente, A própria palavra Redentor, Messias, vai aparecer bem tardiamente, e algumas dessas apenas no período já mais mosaico da lei. Então, mas ele é empregado aqui porque ele é importante, ele é conveniente para nós entendermos, e os aspectos que dizem respeito à redenção estão presentes aqui, ainda que seja na forma de um proto-evangelho, como nós vamos ver aqui no versículo 15, mas ele já está presente aqui. Então, por exemplo, as características da aproximação salvífica de Deus e o seu trato com o ser humano, elas se manifestam imediatamente. O homem caiu, pecou com Adão, mas nós vamos ver que Deus se aproxima dele. Nós vamos ver dois aspectos aqui, tanto da justiça quanto da graça. A justiça é evidente e a graça também é evidente. O homem pecou, mas Deus está agindo. Tanto a justiça como a graça são dirigidas a este homem caído. A justiça ela é demonstrada no aspecto penal das 3 maldições. Nós acabamos de ler aqui 3 maldições lançadas por Deus em relação
ao pecado, ao homem que pecou, a Satanás e a mulher, né? E assim, nessas 3 maldições nós vamos ver que a justiça está sendo feita. Deus tinha dito a Adão: se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E de fato todas essas consequências entram no mundo através do pecado, através da tentação da serpente, através da mulher e através do próprio Adão. E então a justiça vai ser feita em relação a todos esses 3, que aqui representam toda a humanidade e também o mundo mau, em aversão a Deus. Mas a graça também para toda a humanidade aparece implícita neste texto que nós acabamos de ler. Aparece na maldição que Deus lança contra a serpente, no versículo 15, né? A bênção está ali, a graça está presente, nós vamos ver isso daqui a pouco, isso de uma forma implícita, mas ela também está claramente manifesta quando Deus busca o homem pecou, Deus vai no jardim do Éden e procura, interroga o homem, né? Onde é que Adão está? O que ele está fazendo? O que aconteceu? E essa interrogação de Deus mostra que Deus não desistiu do homem, que Deus, mesmo o homem pecador, Deus ainda manifesta a sua graça para com ele, ainda mantém um relacionamento com ele, vai providenciar essa manutenção de um relacionamento com Deus. Então, amados, em cada um desses aspectos, percebe-se que Deus estava presente aqui, e o sopro do Espírito Santo, do Deus Criador, estava agindo na vida do próprio homem, e estava planejando, projetando de fato algo que iria demonstrar finalmente a graça dele. Mas a graça já estava aqui presente. Não olhemos para essa questão da graça aqui hoje, quando nós já temos uma perspectiva ampla olhando para trás, mas olhemos agora lá no começo. Adão pecou, acabou de pecar, e Deus manifesta essa graça para ele. Essa graça ainda não está clara para eles, no sentido como está para nós, porque a revelação ela é progressiva. Nós vamos vendo Deus se manifestando progressivamente através das alianças, através das escrituras sagradas, e hoje nós olhamos para trás e vemos tudo que Deus projetou. Mas Adão não tinha essa mesma perspectiva de forma abrangente, mas ele tinha de forma embrionária, e o que ele precisava estava ali. O que ele precisava entender era que a graça de Deus estava sendo manifestada, né? E que ele seria redimido pela graça, pela fé. Ele já esperava então. Deus diz: eu vou fazer. E ele diz: se Deus diz que vai fazer, ele vai fazer. E hoje nós olhamos para trás e vimos que Deus fez. Deus está desenrolando todo o seu plano, o arcabouço do seu plano eterno aqui na nossa vida, na história da humanidade. Então, a aliança da redenção é imediatamente estabelecida em conjunção com o fracasso do próprio homem. O homem peca, mas Deus não deixa o homem passar décadas, anos, não. Imediatamente Deus vai manifestar de fato a sua graça, né? E vai estabelecer essa relação de aliança, que agora não é a relação da aliança da criação, da obra, quando o homem ainda não tinha pecado, mas agora é a aliança da graça, é a aliança da redenção de um homem caído, que Deus vai levantá-lo, que Deus vai redimi-lo, salvá-lo. Então, Deus tinha se ligado ao homem antes pela ordenança da aliança da obra. Deus diz ao homem: seja obediente, eu tenho uma relação com você, e a minha exigência é de perfeição. Você vai cumprir todas as ordenanças que eu te dei, e desta árvore você não vai comer. Mas o homem quebrou. Essa era a relação de Deus, de aliança, de obediência do homem ao pacto estabelecido por Deus. Mas o homem rompeu esse relacionamento comendo o fruto proibido, como nós vimos aqui no capítulo 3, né, nos versículos anteriores a esse lido hoje. E essa relação com Deus e a sua criatura, então, terminou com o pecado do homem? Não. Ou seja, Deus não terminou a relação. Ela vai sofrer alteração, porque antes era um homem sem pecado, Adão e Eva, a humanidade representada. Mas agora é o homem pecador. E Deus, sendo santo,
ele não se relaciona com o pecado. E ele, sendo justo, ele teria que fazer justiça ao pecado cometido por Adão. E então nós vamos ver aqui essa justiça sendo efetivada por Deus, que é um justo juiz, e cumpre tudo aquilo que de fato ele faz, ele fala, ele projeta, né? Mas vamos ver a sua graça também se manifestando. Ou seja, mesmo havendo a justiça, o caráter gracioso de Deus vai se manifestar no meio da humanidade ali, inicialmente em Adão. Na verdade, o julgamento vai seguir, mesmo em meio a esse julgamento que Deus está narrando aqui nesses versículos, em relação a Satanás, em relação à mulher e em relação ao homem, há também a graça de Deus manifestada, a redenção de Deus está sendo manifestada. Aí nós vamos entender um pouquinho mais, desde o início, o caráter amoroso de Deus, o caráter misericordioso de Deus, de como o homem de si mesmo não poderia resolver essa sua situação de pecador, de pecaminoso, de quebra da aliança, ele só podia através de Deus, da sua graça, e Deus vai vir ao seu encontro. Então, Deus se compromete aqui a redimir, agora, um povo exclusivo para si mesmo. Então, através de Adão e Eva, a humanidade caída, Deus já está projetando, desde a eternidade, redimir um povo exclusivo para si. Hoje nós somos esse povo. Hoje nós olhamos para trás e já vimos que quem é esse povo? Que Deus começou, separou ali no começo, Adão e Eva. Depois nós vamos ver Deus separando Noé e a sua família. Depois de Noé nós vamos ver uma linhagem de Abraão, né, Niebe, Abraão, dos hebreus, de Isaac, Jacó, né, nós vamos ver Israel. Mas nós vamos ver depois no Novo Testamento esse povo redimido, a igreja, de forma muito mais ampla, vai se ampliando essa aliança. Mas aqui o projeto de Deus já estava estabelecido, logo imediatamente à queda. Deus, né, tem esse projeto de redimir para si um povo exclusivamente seu. E é interessante nós observarmos aqui que as mesmas palavras que pronunciam a maldição da aliança da criação, né, ou seja, se você desobedecer, vai morrer. E Deus está dizendo aqui, vai morrer, né? As mesmas palavras que trazem essa maldição da aliança da criação também, e ela inaugura essa aliança da redenção. As duas coisas andam juntas. O juízo, a justiça de Deus, mas também a graça, a redenção. Apontando aqui para Cristo Jesus. Apontando já para o Messias, como nós vamos ver logo no início da criação, logo no início da queda do homem também. Então essa conexão inseparável da aliança da criação, ou seja, do homem antes de pecar, ela não rompeu, não acabou. Essa aliança estabelecida por Deus na criação, ela não foi anulada. Agora pronto, agora acabou, agora tem que começar tudo de novo. Não, nós vamos ver que há uma ligação, uma relação inseparável da aliança da criação. Deus vai dando uma continuidade, tá? O projeto de Deus, e essa conexão inseparável da aliança da criação com a aliança da redenção vai acentuar aqui o alvo restaurador desta última, que Deus já tinha projetado na aliança da redenção, né, essa restauração por causa da queda na aliança da criação. Então vamos só focar nessas duas aqui, porque eu estou falando muito o nome de aliança, às vezes se confunde. Aliança da criação, o homem não tinha pecado ainda, tá? Aliança da redenção, agora no capítulo 3, no versículos 14 a 19, quando Deus busca essa restauração, projeta essa restauração e começa esse plano redentor na vida da humanidade, aqui ainda de Adão. Então, aliança da criação antes da queda. Deus criou o homem ainda era obediente a Deus, mas caiu, quebrou essa aliança. E tinha uma relação, mas agora essa relação precisa ser restaurada, redimida, e é Deus quem entra com providência. É Ele mesmo quem começa, é Ele mesmo quem vai agir nessa direção, tá certo? Se tiver alguma dúvida, pode pegar o microfone aqui e fazer uma pergunta, viu, irmãos? Fiquem à vontade. Tá? Bom, uma colocação, desde o início, o próprio Deus projeta essa aliança da redenção, pela aliança da redenção, alcançar para o homem aquelas bênçãos originalmente não providas sob a aliança da criação.
Muitas bênçãos prometidas na aliança da criação não foram alcançadas porque o homem pecou. Mas agora, através da aliança da redenção, Deus vai prover esse meio e vai trazer a aliança da redenção. Lembremos que eu estou falando aqui de Adão, mas ela não vai ficar presa só em Adão, ela vai se expandir. Lembremos, é a aliança com Adão aqui que nós estamos falando hoje, que é a aliança do começo, mas essa aliança vai se abranger ali para Noé, para Abraão, para Moisés, para Davi, e vai se expandir em Cristo. Essa toda aqui é a aliança da redenção, tá certo? Então, Deus, mas só que nós estamos falando aqui no começo dela, só para que os irmãos acompanhem o raciocínio. Então, uma colocação posterior dessas duas ministrações da aliança pode ser vista no fato de que o homem continua a ser responsável para atuar no contexto das responsabilidades originais que lhe foram atribuídas no tempo da sua criação. Ou seja, não cessou tudo que Deus tinha projetado no começo com Adão antes dele pecar. Não, vai ter uma continuidade, sim. Precisando de restauração, mas vai ter uma continuidade. As responsabilidades do homem continuam. O homem é exigido dele a obediência. Né? E nós vamos ver aqui que o homem ainda permanece responsável também por consagrar a Deus, ao Criador, toda a criação. Ele era responsável antes de pecar, e agora após o pecado de Adão entrar no mundo, ele continua responsável. A criação está sob responsabilidade do homem, e ele deve usá-la para a glória de Deus, deve desenvolvê-la, deve mantê-la para a glória de Deus. Nós vamos ver que nós vimos na mensagem anterior sobre o casamento, o trabalho e a ordenança do sábado, que elas continuam como sendo as principais responsabilidades também do homem. O homem tem o mandato cultural, o mandato social, o mandato espiritual, né? Lembremos disso da aula passada? Então, foram estabelecidos na criação, antes do pecado. E o pecado entrou no mundo, mas o homem continua, agora vai ter que trabalhar com cansaço, vai ter o casamento, mas tem todas as influências do pecado, sim, né? E a maldição nós vamos ver aqui que ela entra na relação do casamento também, né? E ainda o dia do Senhor, no caso o dia de descanso, o Shabá, né? Nós continuamos com essas responsabilidades no decorrer da criação. Então essa é a aliança da criação, né? Mas a aliança do começo em Adão, né, começa justamente aqui, nesse texto do versículo 14 ao 19, do capítulo 3 de Gênesis. Então, veja só, a primeira declaração da aliança da redenção contém em forma de semente todo o princípio básico que subsequentemente se manifesta. Ou seja, Deus vai revelar-se de maneira bem equilibrada nos vários elementos constitutivos do seu comprometimento de redimir toda uma criação decaída. Gênesis 3, 14 a 19 vai registrar as estipulações desse pacto adâmico, tá? O que Deus determinou a Adão depois da queda. Antes da queda continua as mesmas ordenanças, e agora depois da queda, quais são as estipulações de Deus para com a humanidade através de Adão? Lembremos, Deus falou com quem aqui nesses versículos 14? Versículo 14 diz: então disse Deus a serpente, não é isso? Versículo 16, o que diz aí? E disse Deus a mulher. E o versículo 17, e a Adão disse, ou seja, então Deus falou a quem? Falou a serpente, falou a mulher e falou a Adão, né? É interessante nós observarmos que é justamente aqui nessa mesma ordem de deserção. A queda começa primeiro com a serpente, enganando a mulher, depois com a mulher e depois com Adão. E Deus vai falar nessa mesma ordem de deserção aqui, de queda. Primeiro a serpente, a mulher e depois Adão, tá? Então elementos tanto de maldição quanto de bênçãos estão encontrados aqui neste texto. É a maldição de Deus com relação ao pecado do homem. Mas mesmo nessa maldição aqui, nós vamos encontrar as bênçãos do Senhor, a graça de Deus presente. É isso que nós queremos observar nessa aliança do começo, de como Deus não desistiu do homem, não desistiu da humanidade apesar do pecado, e manifestando a sua justiça e ao mesmo tempo a sua graça
porque Deus é justiça e Deus é graça também. As duas coisas andam juntas. Então, e mostra também aqui que outra coisa que anda junto é a própria aliança da criação e a aliança da redenção. Elas não são interrompidas de forma que uma anula a outra. Nós vamos ver, é isso que eu quero focar aqui hoje também, que há uma continuidade, há uma união. Tá? A aliança do começo está relacionada com a aliança da criação. Tá? Ok? Muito bem. Então vamos ler novamente Gênesis 3, 14 e 15. Diz assim, a palavra de Deus diz à serpente, né? Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a primeira maldição, né, do julgamento de Deus cai justamente sobre a serpente, o primeiro ofensor, né, nessa queda. Inicialmente, a palavra de maldição dirigida, em primeiro lugar, à serpente, vem como dirigida à serpente, que ela era um instrumento do próprio Satanás, do próprio diabo. Então, a serpente aqui, enquanto está representando Satanás, a maldição é lançada sobre ela. E note-se que a palavra de Deus concernente à redenção do homem também é dirigida à serpente. No versículo 15, né, que é onde ele diz: porém, inimizade entre vós, né, entre ti e a mulher. Nós vamos ver que é uma palavra que Deus está dando de restauração, de redenção para a humanidade, mas ele fala com a serpente, né, que aqui é representante de Satanás. Tá? Então, o contexto total deixa claro que o propósito primário dessas palavras não é simplesmente explicar por que as serpentes rastejam. Tá? Quando Deus está dando essa maldição, e ele de fato diz que ela rastejará sobre o seu ventre, essa maldição não é, o texto não está aqui só para explicar isso, por que a serpente rasteja. Na verdade, tem toda uma maldição. Disse Deus à serpente: visto que assim fizeste, maldita és entre todos os animais. Então o Senhor amaldiçoou justamente a serpente pelo que ela fizera. E ela então é a mais humilhada de toda a criação. Quando diz rastejarás, aqui está incluído tanto a humilhação que Deus expôs à serpente, como também a derrota. Nós estamos falando de uma derrota da serpente. Quem é a serpente? É Satanás. E desde Gênesis essa derrota já está determinada por Deus. Desde Gênesis. Hoje nós sabemos da cruz do Calvário, nós olhamos para trás e vimos a cruz do Calvário, e olhamos mais para trás ainda lá na criação e vimos a queda do homem. Deus já tinha avisado, Deus já tinha determinado a queda, a derrota de Satanás. Então isso vai se desenrolando no decorrer da história da humanidade, conforme o plano soberano de Deus. Então, a condenação rastejar sobre o ventre capacita, no caso aqui, a mulher, né, que na realidade a semente da mulher, o descendente da mulher, a ferir a cabeça. Se ela vai rastejar, a mulher então vai ter facilidade o descendente da mulher, lembremos aqui, não é a própria mulher em si, mas o descendente da mulher, e aqui nós vamos ver que é uma referência a Jesus, que é a semente da mulher, o descendente dessa mulher que Deus dizia que iria esmagar a cabeça da serpente. Tá? Então ela rastejando, isso é o sinal da sua derrota, de como a semente da mulher esmagaria também a sua cabeça. Então, como instrumento de Satanás, ela traz em si mesma esse lembrete simbólico, né, de uma derrota definitiva. Na maldição da serpente reside então uma promessa de vitória sobre ela e a sua semente. Quando nós vimos todo esse capítulo 3, versículo 15 aqui, né, narrando a maldição contra a serpente, nós vamos ver que há uma promessa de que a vitória da humanidade já estava decretada. A vitória da humanidade, desde o começo, desde o início da queda ali, Deus não desistiu da humanidade por causa do pecado, e ainda assim iria redimir essa humanidade em Cristo Jesus. Todavia,
a maldição vai certamente além da própria serpente e atinge o Satanás, o próprio Satanás, né? Ou seja, somente na medida em que a serpente representa Satanás é que ela tem essa significação de postura humilhante, tá? A serpente é como uma criação de Deus, é uma criatura de Deus, mas enquanto ela está representando Satanás, ela tem essa postura de humilhação, né? E também de derrota. Então o caráter da maldição dirigido a Satanás vai aparecer aqui especificamente no versículo 15. Vamos ler de novo aí o versículo 15? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tá? Então surge aqui surge aqui uma guerra contínua, perpetuada pelo próprio Deus entre Satanás e a humanidade. Essa luta que há hoje, ela teve esse começo no Jardim do Éden, né? Ou seja, da tentação e na queda do homem, mas ela está tendo essa continuidade. Tá? A inimizade estabelecida aqui por Deus entre a mulher e a serpente, aqui há 3 frentes que nós queremos destacar. A primeira é que a inimizade é entre Satanás e a mulher. Veja só o versículo 15, parte A. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, essa é a primeira frente dessa inimizade, dessa guerra contínua entre Satanás e a humanidade, tá? E entre Satanás e o próprio Deus também. Em segundo nível de antagonismo aqui é visto entre a semente de Satanás e a semente da mulher. Versículo 15, parte B. Entre a tua descendência, porém inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Já não é mais a mulher, mas o descendente da mulher. E o terceiro nível de antagonismo aqui é entre as sementes, ou seja, tanto de Satanás como da mulher, pois ela tem também, Satanás, além de si mesmo, ele tem os seus anjos, né? Aí, nós já conhecemos a história bíblica dos seguidores de Satanás, que são os seus demônios, mas também dentro dessa linhagem de Satanás, das sementes de Satanás, né, nós vamos encontrar parte da humanidade, tá? Embora esses demônios aqui eles não tenham sido descendidos originalmente, fisicamente, diretamente de Satanás, eles possuem a natureza. Lembremos que foi Deus quem criou todos os anjos, mas uma parte deles caiu e seguiu a Satanás. Essa natureza pecaminosa, essa natureza desses que seguiram a Satanás é a mesma dele, né? Satanás é como se fosse o líder e o pai desses demônios hoje, mas lembremos que tudo fora criado pelo Senhor. Então a Escritura indica que dentro da própria humanidade há uma semente de Satanás colocada contra Deus e contra Deus e os seus propósitos. Veja só, essa semente que iria contra Deus e iria contra a mulher, também viria dentro da própria mulher. Observem isso, lembrem-se, a mulher iria gerar 2 sementes. Essa mulher, aqui no caso Eva, e dali iriam surgir 2 sementes. Uma semente da mulher, que seria divina, seguindo os caminhos de Deus, e outra semente de Satanás, que seguiria os caminhos contra Deus, em afronta ao próprio Deus. Nós podemos ver isso em algumas passagens lá no próprio Novo Testamento, quando João chama Caim, diz Caim era do maligno. Lembram lá em 1 João capítulo 3, versículo 12? Né? Alguém pode abrir aí? 1 João 3, lá no finalzinho, antes de Apocalipse. 1 João 3, versículo 12. Quem abriu pode ler em voz alta? Isso, então, não como Caim, que era do maligno. Veja só, então, nós estamos falando daqui do filho de Adão. E o apóstolo João está dizendo que ele era da semente do diabo, era da semente do maligno. Então há 2 sementes de fato aqui. E nós vamos ver a de Abel, que vai ser morto pelo seu irmão,
a semente de Abel era de justo, de uma justiça, e depois de Sete no lugar de Abel, que Abel vai morrer, mas Sete vai ser o filho, né, dado a Eva, essa linhagem da semente divina. Tá? Outro texto é em Lucas 3,7, quando João Batista descreve aos contemporâneos, né, como hipócritas, né, e ele chama eles de raça de víboras, geração de víboras. Né? Se lembram dele? João ainda pergunta para eles: quem vos incitou a fugir da ira vindoura? Raça de víboras, geração de víboras. Ou seja, relacionando eles com a serpente, com o diabo. Quem abriu lá em Lucas 3,7, pode ler? Olha só, então, mostrando claramente que esses faziam parte também da raça de víboras, da serpente. Está relacionando eles com essa linhagem do maligno, da serpente. E o próprio Jesus, né, também indicou isso quando ele estava lidando com os seus oponentes. Jesus disse que quem era o pai deles? O diabo. O vosso pai é o diabo. E desde o princípio é homicida, desde o princípio é mentiroso, né? Ou seja, então Jesus deixa bem claro então que a raça de víboras, né, que Caim era do maligno e também que esses eram filhos do diabo. Então isso dentro da própria humanidade. Então há uma semente em oposição a Deus que se levanta e tem aí junto o diabo como seu líder, né, e seguindo ainda os demônios juntamente com ele, tá? Então, entre a humanidade, os descendentes físicos da mulher, existe uma semente de Satanás. Essa semente levanta-se em oposição a Deus e aos seus propósitos. Mas a Bíblia diz que no final, alguém abra lá em Romanos 16, 20. Romanos 16, 20. Diz assim a palavra do Senhor: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Lembremos aqui, tudo isso vai se desenrolando, né? A serpente, o pecado entrando no mundo, a serpente rastejando, né? O descendente irá esmagar a sua cabeça, irá ferir a sua cabeça. Tá? Ou seja, e aqui está deixando claro que Deus em breve esmagará debaixo dos vossos pés, da humanidade, do descendente da humanidade, que é Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Então a igreja é o corpo, então Deus vai usando a igreja como esse instrumento para esmagar a cabeça da serpente. Então aqui está a maldição relacionada com a serpente, mas também está uma bênção, uma promessa relacionada com a humanidade. Mas vamos ver o versículo 16 agora, que fala sobre as palavras de Jesus, as palavras de Deus à mulher. E disse à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então a palavra de Deus aqui à mulher contém bênção e maldição também. Onde é que está a bênção? A bênção é que a mulher terá filhos, né? Ou seja, mesmo após o pecado, Deus ainda diz: você vai ter filhos, você vai ser instrumento para gerar, né, para as gerações futuras, para encher a terra, para multiplicar. Então a mulher continua abençoada por Deus. Essa palavra benévola dirigida à mulher não deve ser entendida aqui simplesmente também nesse termo dessa frutificação, né, apenas no ambiente doméstico, também, mas não só isso. Ou seja, vai multiplicar, vai ser mãe de filhos, vai ter uma família e vai gerar outra geração. Não é apenas isso. Aqui também está incluso a questão de uma semente que será provida a fim de entrar em conflito com a semente de Satanás. Quando Deus diz: vai ter filhos, você vai dar filhos, está falando, e vai ter um descendente desses seus filhos que entrará em conflito contra Satanás e irá esmagar a cabeça dessa serpente, do próprio Satanás. Tá? Então a promessa de Deus aqui de abençoar a mulher
né, tendo filhos, já tem embrionariamente também o projeto de Deus redentivo. Nós temos falado aqui na igreja que o projeto de Deus relacionado com a redenção usa a família. A família é uma bênção de Deus. Lembremos que todo um processo, né, do pacto, da aliança, envolve a questão familiar. E quando Deus diz que a mulher vai ter filhos, aqui está incluso essa questão de que um projeto dele, redentivo, iria surgir dessa descendência da mulher, tá? Então, nós vamos ensinando os nossos filhos de geração em geração, é o projeto de Deus, e eles vão crescendo e vão formando uma outra geração, e assim o evangelho vai sendo transmitido, a bênção de Deus, a graça de Deus, os ensinamentos de Deus vão sendo transmitidos de geração em geração. Mas aqui também tem uma maldição. E qual é a maldição dada por Deus, estabelecida em relação à mulher? A multiplicação da dor, da concepção dos filhos, não é isso? Darás à luz, né, diz aí o versículo 16, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos. Isso dá a entender que antes do pecado, antes dessa maldição, a mulher não tinha esse sofrimento para dar à luz, tá? E agora estabeleceu-se que assim o seria, como parte da maldição. O desejo, em segundo lugar, o desejo do domínio para com o marido, né? Ou seja, diz aí, em meio a dores, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ou seja, um domínio do marido sobre a mulher submissa ao marido, ele te governará, tal como desde o início da criação, tá? Então, aqui nós vamos ver esse princípio como sendo uma maldição. Então, a primeira maldição, Deus multiplicará grandemente o sofrimento da mulher, particularmente com referência à concepção, né, do filho, à gravidez e à concepção. A mulher é particularmente amaldiçoada por todas as várias dores associadas com a função de trazer filhos ao mundo, né? Não é apenas a dor do parto em si mesmo, mas as irmãs aí sabem muito bem, né, das lutas que as dores que uma mulher traz consigo, né, em relação a gerar um filho, e não só no dia do parto, mas durante vários aspectos, durante a sua vida, essas dores estão marcadas aí também. E a segunda maldição pronunciada contra a mulher afeta a sua relação marital. A mulher terá o seu desejo voltado para o seu marido, tá? Este desejo não é apenas o desejo sexual, no caso, mas sim de domínio. A mulher terá o desejo de dominar o seu marido, e o seu anelo de possuí-lo e dominá-lo não será consumado. Pelo contrário, né, diz em consequência disso, o marido é que dominará a sua esposa, o marido é que governará a sua esposa, ele será o cabeça do lar. Nós vamos ver que na redenção, né, Deus, em Cristo Jesus, nós vamos ver que a mulher vai ocupar um lugar na sociedade, um lugar na relação conjugal, muito mais especial do que outrora e nas outras nações, nos outros povos, mas ainda mantém-se essa parte inicial, original, da submissão da mulher ao homem, tal como desde a criação, tá certo? Muito bem. Então vamos lá para nós caminharmos para a conclusão final. As palavras de Deus a Adão, versículo 17 ao 19. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então a palavra de Deus ao homem aqui contém também bênção e maldição, tá? Tanto como nós vimos a palavra serpente e a palavra mulher. Qual é a bênção aqui no caso do homem? A bênção se acha no fato de que o homem comerá pão. Ou seja, mesmo após o pecado, o homem ainda vai comer pão, vai ter o sustento essencial provido para a sua vida, para o seu alimento, né? Para a sua subsistência. Então há uma bênção, o homem vai continuar comendo pão. Só que agora tem uma maldição. A maldição aqui está envolvida que esse pão vai envolver um trabalho mais duro,
por parte do homem. Ele vai exigir dele o cansaço, o suor, né? No suor do teu rosto comerás o teu pão. Tá? É importante nós observarmos que aqui, em relação ao trabalho, o trabalho é antes da criação do mundo, antes da queda do homem. Tá? E o pecado não é uma maldição. A maldição não envolve a questão, o trabalho em si, mas envolve o cansaço, o suor, a fadiga. Isso sim, hoje o homem se cansa, o homem se fadiga, luta, sua, né? Às vezes tem preguiça, não tem vontade de levantar, né? Desanimado com o trabalho. Há essa relação, mas o trabalho, lembremos, ele é bênção de Deus. Tá? Mas a outra maldição envolvida aí nas palavras de Deus a Adão está no versículo 19, que envolve também a morte, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, aqui nós temos tanto bênção, como também maldição nas palavras pronunciadas por Deus nessa aliança do começo, envolvendo aqui a morte. Deus diz que o homem morreria se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e agora nós vamos ver que Deus diz, tu és pó, e ao pó tornarás, ou seja, a morte está sendo consumada, e Deus assim tinha dito, e assim está acontecendo. Tá? Embora o homem não tenha morrido imediatamente após comer o fruto, não fora isso que Deus tinha dito, Deus disse que ele iria morrer, e agora ele então morre, né? Então a humanidade vai sofrendo isso, e nós vamos ver que o projeto da redenção de Deus, em Cristo Jesus, já estava aqui estabelecido desde o início, tá? E ele vai se desenrolando, e hoje nós vamos sendo restaurados, nós vamos podendo ter a vida também, tá? Então, vamos concluir nosso estudo desta manhã. Essa aliança com Adão antecipa então a consumação dos propósitos de Deus da redenção. Não é isso que nós vimos? Tem uma aliança da redenção, que Deus estabeleceu logo no começo, ali após o pecado de Adão, e ela vai se desenrolar. Ela vai antecipar. Nós vamos ver já aqui no capítulo 3 de Gênesis, já de forma embrionária, né, o que os teólogos chamam de proto-evangelho, né, no versículo 15 aqui, né, já uma direção, já apontando para o Messias que viria, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que traria representante da humanidade, o descendente da mulher, que é Cristo, né, e iria esmagar a cabeça da serpente. Então já tinha esse protótipo. E a exigência a Adão, no sentido de trabalhar, ecoa um mandato cultural original da aliança da criação, com o seu encargo de trazer à terra toda a sujeição para a glória de Deus. Ou seja, o homem vai trabalhar, tal qual Deus já tinha determinado antes dele pecar, e isso iria fazer, apesar do cansaço, do suor, do desgaste, apesar da terra ser amaldiçoada e produzir cardos, abrolhos, né? E ele iria ter trabalho para poder fazer tudo isso ele iria fazer para a glória de Deus. É o mandato cultural do homem cuidando da terra, cuidando de toda a criação, mesmo após o pecado, lembremos disso. Então o alvo último da redenção não será alcançado puramente por uma volta aos princípios do primeiro jardim, que às vezes pensa assim, nós temos que voltar a Adão, né? Antes de pecar, temos que voltar agora ao jardim do Éden. Não, a Bíblia não vai dizer que tem essa possibilidade e que não é esse o caminho. O homem pecou, agora é a redenção, e Deus tem projetado algo muito maior, e a Bíblia vai apontar para um paraíso que vai surgir nas Escrituras, mas não é esse jardim do Éden aqui, né, nessa mesma qualificação, é algo até maior, mais amplo, né? Vai aparecer a imagem de uma cidade, um centro pleno de atividades, né, e de animação para os redimidos de Deus. O que a Bíblia fala? Em Isaías 65:17 diz, pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Lá no profeta Isaías já avisava, novos céus e nova terra. 2 Pedro 3,13 diz, nós porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, a expectativa da igreja é em relação aos novos céus e a nova terra. E lá em Apocalipse 21,
versículo 1, de modo especial, de 1 a 7, mas o versículo 1 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, essa ideia do jardim, de um lugar onde o povo de Deus redimido irá viver, é ampliada para os novos céus e para a nova terra. Tá? Então, deu para compreender esse aspecto, amados, da nossa mensagem de hoje? Então, essa consumação gloriosa focaliza a redenção do homem no contexto de suas potencialidades totais, ou seja, na glória. Deus está trabalhando a sua igreja, como Ele cumpriu a palavra desde o início a Adão e a Eva, né, e cumpriu a serpente tem a sua cabeça, né, esmagada ali na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, né, já derrotada, já vitoriosa, mas isso será consumado ainda, né, de forma plena, em Cristo Jesus, através também da igreja, dos pés da igreja, e Cristo sendo o cabeça. Tá? Então, alguma dúvida dentro desse estudo que nós tivemos hoje? Aliança do começo, começando aqui a redenção, a aliança da redenção, primeiramente em Adão. Na semana que vem nós vamos ver a aliança da preservação, aliança em Noé. Nós estamos falando de cada um, essa aqui é a primeira, aliança do começo. A primeira, na verdade, foi a aliança da criação, antes do homem pecar. Mas agora da redenção nós vamos falar sobre Noé, sobre Adão hoje, que falamos, Noé, depois Abraão, depois nós vamos falar sobre Moisés, e depois sobre Davi, e finalmente na nova aliança em Cristo Jesus, tá certo? O que nós queremos focar aqui é que há uma continuidade.